colocadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. 11. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. 12. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. 13. O côvado de um lado e o côvado de outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. 14. Também farás de peles de carneiro tintas de vermelho uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. 15. Farás também de madeira de acácia tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. 16. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. 17. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. 18. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. 19. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. 20. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte. 21 com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. 22 ao lado posterior do tabernáculo para o ocidente, farás 6 tábuas. 23. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior. 24 as quais, por baixo, estarão separadas, mas, em cima, se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. 25. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. 26. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo. 27. 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo lado posterior que olha para o ocidente. 28. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. 29. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. 30. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. 31. Farás também um véu de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, com querubins. O farás de obra de artista. 32. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. 34. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. 35. A mesa porás fora do véu e o candelabro, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás para o lado norte. 36. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. 37. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro, os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Êxodo 27, 1. Farás também um altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, de 5, a largura, será quadrado o altar, de 3 côvados, a altura. 2. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. 3. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos esses utensílios farás de bronze. 4. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. 5. E as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. 6. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. 7. Os varais se meterão nas argolas, de um e de outro lado do altar, quando for levado. 8. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim farás.
lado oriental, para o levante, será de 50 côvados, 14. As cortinas para o lado da entrada serão de 15 côvados, as suas colunas serão 3, e as suas bases, 3, 15. Para o outro lado da entrada, haverá cortinas de 15 côvados, as suas colunas serão 3, e as suas bases, 3, 16. À porta do átrio, haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador, as suas colunas serão 4, e as suas bases, 4, 17. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata, os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases, de bronze, 18. O átrio terá 100 côvados de comprimento, e 50 de largura por todo lado, e 5 de altura, as suas cortinas serão de linho fino retorcido, e as suas bases, de bronze, 19. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de bronze, 20. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, 21. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor, estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Êxodo 28, 1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. 2. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. 3. Falarás também a todos os homens hábeis a quem enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. 4. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. 5. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino 6, e farão a estola sacerdotal de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. 7. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. 8. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. 9. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 10. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. 11. Conforme a obra de lapidador, como lavores de finete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro, as farás. 12. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. 13. Farás também engastes de ouro 14, e 2 correntes de ouro puro, obra de fieiras farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. 15. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido farás. 16. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. 17. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. 18. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. 19. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. 20. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe, elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. 21. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12. Segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. 22. Para o peitoral farás correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. 23. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro e porás as 2 argolas nas
duas ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. 28. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. 29. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. 31. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofo azul. 32. No meio dela, haverá uma abertura para a cabeça, será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. 33. Em toda a orla da sobrepeliz, farás romãs de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. 34. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. 35. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. 36. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. 37. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. 38. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. 39. Tecerás, quadriculada, a túnica de linho fino e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. 40. Para os filhos de Arão farás túnicas, e cintos, e tiaras, falos-ás para glória e ornamento. 41. E, com isso, vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem com os sacerdotes. 42. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua, e não da cintura às coxas. 43. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele, para sua posteridade depois dele. Êxodo 29, 1. Isto é o que lhes farás, para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho, e 2 carneiros sem defeito, 2, e pães asmos, e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha de trigos farás. 3, e os porás num cesto, e nos cestos trarás também o novilho e os 2 carneiros. 4. Então, farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. 5. Depois, tomarás as vestes, e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. 6. Pôr-lhe-ás a mitra na cabeça e sobre a mitra, a coroa sagrada. 7. Então, tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a cabeça, assim ungirás. 8. Farás, depois, que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas. 9. E os cingirás com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. 10. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. 11. Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. 12. Depois, tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar, o restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. 13. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles e queimá-los-á sobre o altar. 14. Mais a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-los-ás fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. 15. Depois, tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. 16. E
o seu sangue, e o jogarás sobre o altar ao redor. 17. Partirás o carneiro em seus pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, pô-las-ás sobre os pedaços e sobre a cabeça. 18. Assim, queimarás todo o carneiro sobre o altar, é holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. 19. Depois, tomarás outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. 20. Imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. 21. Tomarás, então, do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os aspergirás sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. 22. Depois, tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. 23. E também um pão, um bolo de pão azeitado e uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. 24. Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos e, movendo-as de um lado para outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. 25. Depois, as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar, é holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. 26. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e, movendo de um lado para outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. 27. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. 28. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida, da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, é a sua oferta ao Senhor. 29. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 30. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. 31. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. 32. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. 33. E comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los, o estranho não comerá delas, porque são santas. 34. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até pela manhã, queimarás o que restar, não se comerá, porque é santo. 35. Assim, pois, farás Arão e seus filhos, conforme tudo o que te é ordenado, por 7 dias, os consagrarás. 36. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. 37. 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santíssimo, tudo o que o tocar será santo. 38. Isto é o que oferecerás sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro, ao pôr do sol. 40. Com
farás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. 7. Arão queimará sobre ele um incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. 8. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará, será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. 9. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramarei libações sobre ele. 10. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. 11. Disse mais o Senhor a Moisés. 12. Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. 13. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. 14. Qualquer que entrar no arrolamento, de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. 15. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre, menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. 16. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. 17. Disse mais o Senhor a Moisés. 18. Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze, para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. 19. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. 20. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. 21. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. 22. Disse mais o Senhor a Moisés. 23. Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 ciclos, de cinnamon ladoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, 24, de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 25. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. 26. Com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho. 27. E a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso. 28. E o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. 29. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas, tudo o que tocar nelas será santo. 30. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. 31. Dirás aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. 32. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante, da mesma composição, é santo e será santo para vós outros. 33. Qualquer que compuser óleo igual a este ou dele puser sobre um estranho será eliminado do seu povo. 34. Disse mais o Senhor a Moisés, toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. 35. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. 36. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo, será para vós outro santíssimo. 37. Porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. 38. Quem fizer tal como este para o cheirar será eliminado do seu povo. Êxodo 31. Disse mais o Senhor a Moisés. 2. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. 3. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento,
desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. 5. Para lapidação de pedras de engaste, para entalhes de madeira, para toda sorte de lavores. 6. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. 7. A tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda. 8. E a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso. 9. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte. 10. E as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. 11. E o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo tenho ordenado. 12. Disse mais o Senhor a Moisés. 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente, guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. 14. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros, aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 15. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor, qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. 16. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque, em 6 dias, fez o Senhor o céu e a terra, e, ao 7º dia, descansou, e tomou o alento. 18. E, tendo acabado de falar com ele no monte Sinaí, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 32, 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. 2. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-las. 3. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. 4. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então, disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse, amanhã, será festa ao Senhor. 6. No dia seguinte, madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. 7. Então, disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. 8. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. 9. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. 10. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. 12. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. 14. Então, se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. 15. Voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. 16. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a
vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, 27, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho, 28. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo, naquele dia, uns 3.000 homens, 29. Pois Moisés dissera: Consagrai-vos, hoje, ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda, hoje, bênção 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. 31. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. 33. Então, disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. 34. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse: Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei, neles, o seu pecado. 35. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão fabricara. Êxodo 33, 1. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei. 2. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 3. Sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que se não consuma eu no caminho. 4. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. 6. Então, os filhos de Israel tiraram de si seus atavios desde o monte Horebe em diante. 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, que lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. 8. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. 9. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. 10. Todo o povo via coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor com luz. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor com filho de Nun, não se apartava da tenda. 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes: Faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. 14. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. 15. Então, lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. 17. Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. 18. Então, ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. 19. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. 20. E acrescentou: Não me poderás
poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. 21. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. 22. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. 23. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo 34, 1. Então, disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. 2. E prepara-te para amanhã, para que subas, pela manhã, ao monte Sinaí, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. 3. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. 4. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinaí, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. 6. E, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. 7. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. 8. E, imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. 9. E disse: Senhor, se, agora, achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa nossa iniquidade no nosso pecado e toma-nos por tua herança. 10. Então, disse: eis que faço uma aliança, diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. 11. Guarda o que eu te ordeno hoje, eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 12. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. 13. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes e ídolos. 14. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. 15. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide, e comas dos seus sacrifícios. 16. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. 17. Não farás para ti deuses fundidos. 18. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. 19. Todo o que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. 20. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com cordeiro, mas, se o não resgatares, será deslocado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 21. 6 dias trabalharás, mas, ao 7º dia, descansarás, quer na aratura, quer na cega. 22. Também guardarás a festa das semanas, que é das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 23. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. 24. Porque lançarei fora as nações de diante de ti, alargarei o teu território, ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor, teu Deus, 3 vezes no ano. 25. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não coserás o cabrito no leite da sua própria mãe. 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. 28. E ali esteve com
água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés se a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. 30. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. 31. Então, Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. 32. Depois, vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. 33. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. 34. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e, saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. 35. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Êxodo 35, 1. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 2. Trabalharei 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor, quem nele trabalhar morrerá. 3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. 4. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: 5. Tomai, do que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um, de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor, ouro, prata, bronze. 6. Estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. 7. Peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia. 8. Azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. 9. Pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. 10. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. 11. O tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases. 12. A arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro. 13. A mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição. 14. O candelabro da iluminação, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a iluminação. 15. O altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo. 16. O altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte. 17. As cortinas do átrio, e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio. 18. As estacas do tabernáculo, e as estacas do átrio, e as suas cordas. 19. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. 21. E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. 23. E todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. 24. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia, e todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. 25. Todas as mulheres hábeis traziam o que, por suas próprias mãos, tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. 26. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. 27. Os príncipes traziam pedras de ônix, e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. 28. E os aromatas, e o azeite para a iluminação, e
toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. 31. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. 32. E para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. 33. E para a lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan. 35. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. Êxodo 36, 1. Assim, trabalharam Bezalel, e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. 2. Moisés chamou a Bezalel, e a Aholiabe, e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a chegar à obra para fazê-la. 3. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e, ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. 4. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. 5. E disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. 6. Então, ordenou Moisés e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. 7. Porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. 8. Assim, todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim com querubins. De obras de artistas fizeram. 9. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura, de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. 10. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 também ligadas uma à outra. 11. Fizeram laçadas de estofo azul na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e de igual modo fizeram na orla da cortina, que estava na extremidade do segundo agrupamento. 12. 50 laçadas fizeram numa cortina, e 50, na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. 13. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. 14. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tendas sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. 15. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, e a largura, de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. 16. Ajuntaram à parte 5 cortinas entre si, de igual modo, as 6 restantes. 17. E fizeram 50 laçadas na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento. 18. Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. 19. Fizeram também de peles de carneiro tintas de vermelho uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. 20. Fizeram também de madeira de acácias tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. 21. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. 22. Cada tábua tinha 2 encaixes, travados um com o outro, assim o fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. 23. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul. 24. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para o